locais onde ainda se concentram rebeldes. Lembrando que o distrito a região de Guta Oriental foi muito atingida por bombardeios russos e por bombardeios sírios, do regime sírio, nos últimos 2 meses. A gente estima que mais de 1.000 pessoas morreram nesses bombardeios que duraram 2 meses, que foram constantes. A gente mostrou também aqui outras imagens perturbadoras desses bombardeios na Síria. E esse ataque foi destinado então aos rebeldes da Síria. Esses ataques, essas ofensivas do exército russo e do exército da Síria foram destinados aos rebeldes que querem armas químicas. Os Estados Unidos estão certos de que houve o uso de armas químicas, principalmente exatamente nesse ataque que a gente vê as imagens aí das crianças com dificuldade para respirar, mais de 70 mortos nós tivemos. E a França também acompanha essa teoria. Nessa semana o presidente Emmanuel Macron também veio a público falar sobre isso, e ele disse que está certo de que houve um ataque químico na Síria e que provavelmente o gás cloro foi utilizado. Fabiana. Nosso editor de internacional, Diego Papa. Isso é perigosíssimo, e a Rússia deixou claro que se forças suas se tornassem alvos, ela responderia derrubando mísseis ou aviões dos Estados Unidos, o que nos colocaria diante de um cenário de guerra entre Estados Unidos e Rússia. Nesses últimos 2 dias, certamente, por canais secretos, por subterrâneos, Estados Unidos e Rússia falaram muito sobre esse ataque. Então a pergunta combinaram com os russos? Combinaram direitinho com os russos os alvos que estão sendo atingidos? Ou seja, esse ataque está sendo administrado pelas duas potências ou não está sendo administrado? A resposta a essa pergunta nós teremos nas próximas horas. Se não houver o uso de armas químicas, os Estados Unidos estão certos de que houve o uso de armas químicas, principalmente exatamente nesse ataque que a gente vê as imagens aí das crianças com dificuldade para respirar, mais de 70 mortos nós tivemos. E a França também acompanha essa teoria. Nessa semana o presidente Emmanuel Macron também veio a público falar sobre isso, e ele disse que está certo de que houve um ataque químico na Síria e que provavelmente o gás cloro foi utilizado. Fabiana. Nosso editor de internacional, Diego Papa. Se concentram rebeldes. Lembrando que a região de Guta Oriental foi muito atingida por bombardeios russos e por bombardeios sírios, do regime sírio, nos últimos 2 meses. A gente estima que mais de 1.000 pessoas morreram nesses bombardeios que duraram 2 meses, que foram constantes. A gente mostrou também aqui outras imagens perturbadoras desses bombardeios na Síria. E esse ataque foi destinado então aos rebeldes da Síria. Essas ofensivas do exército russo e do exército da Síria foram destinados aos rebeldes que querem... Nós saberemos que isso está sendo administrado e que Trump combinou com Putin. Se houver, Trump não combinou com Putin ou não combinou direito, e nós estamos diante de uma situação realmente dramática. Demetrio Maior, e as forças de Bashar al-Assad teriam alguma condição de reagir nesse momento, ou teríamos que esperar reações outras, inclusive uma manifestação, se não reação, pelo menos um posicionamento da China? Aéreas que têm relativa eficácia. Tudo indica, isso não está completamente confirmado e os israelenses negam, o que é normal também, mas tudo indica que a artilharia antiaérea síria derrubou um F-16 israelense pouco tempo atrás, numa ação desse F-16 em território sírio contra posições dos iranianos na Síria. Só esse fato já indica que há defesas antiaéreas significativas na Síria. Isso significa que pode haver baixas aéreas americanas produzidas pela defesa antiaérea síria. Mas é difícil, porque a defesa antiaérea síria é limitada, não tem os radares à disposição dos russos, nem a tecnologia de mísseis, antimísseis ou antiaviões à disposição dos russos, mesmo na Síria. Então, é difícil que os sírios consigam produzir baixas significativas na Força Aérea Americana. A grande pergunta aí continua sendo: e os russos? Eu arriscaria dizer que as últimas 48 horas foram de intensos contatos entre planejadores americanos e planejadores russos militares na Síria.
internacionais lançando mais um ataque de armas químicas contra mulheres, crianças e outros inocentes. Nós e nossos aliados achamos essa ação indesculpável. Como nosso comandante em chefe, o presidente tem autoridade, de acordo com o artigo 2 da Constituição, de usar forças americanas no estrangeiro em defesa de interesses americanos, e os Estados Unidos tinham a responsabilidade de evitar o aprofundamento da catástrofe na Síria, especialmente no uso e proliferação das armas químicas. No ano passado, na resposta a um outro ataque químico contra civis pelo regime sírio, para essas operações acontecerem junto com nossos aliados em território sírio. France, the United Kingdom and the United States took decisive action to strike the Syrian chemical weapons infrastructure. Hoje, Estados Unidos, França e Reino Unido tomaram ação de bombardear a Síria. Então, aí o pronunciamento do secretário de Defesa americano, e a Síria vai ser punida por isso. I want to emphasize that these strikes are directed at the Syrian regime. In conducting these strikes, we have gone to great lengths to avoid civilian and foreign casualties. But it is a time for all civilized nations to urgently unite in ending the Syrian civil war by supporting the United Nations-backed Geneva peace process. In accordance with the Chemical Weapons Convention prohibiting the use of such weapons, em circunstâncias de puro horror. Esse ataque não deveria surpreender ninguém. O regime sírio tem uma história de uso de armas químicas contra seu próprio povo da maneira mais cruel e repugnante. E havia muita informação, incluindo informação de inteligência, indica que o regime sírio é responsável por esse último ataque. Esse padrão persistente de comportamento precisa ser impedido, não apenas para proteger pessoas inocentes na Síria de mortes horríveis causadas por armas químicas, mas também porque não evitar-as. Nós procuramos todos os canais diplomáticos para conseguir isso, mas nossos esforços foram mitigados repetidas vezes. Essa semana, os russos vetaram uma resolução das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, que poderia ter estabelecido uma investigação independente sobre o ataque de Duma. Então, não existe uma alternativa prática para o uso da força, para reduzir e deter o uso de armas químicas pelo regime sírio. Não se trata de intervir numa guerra civil, não se trata de tentar mudar o regime. É um ataque limitado, com alvo certo, que não aumenta as tensões na região e que faz tudo possível para prevenir, evitar mortes de civis e ferimentos. Enquanto essa ação é para deter o regime sírio, também manda um sinal claro para qualquer pessoa que pense que pode usar armas químicas impunemente. Neste momento, meus pensamentos estão com os nossos soldados, mulheres e homens britânicos e também nossos parceiros franceses e americanos que estão fazendo a sua parte com grande profissionalismo. A velocidade com que nós estamos atuando é essencial para a cooperação com os nossos parceiros para aliviar mais sofrimento humano e para manter a segurança das operações. Essa é a primeira vez como primeira-ministra que eu precisei tomar essa decisão de mandar as nossas forças para o combate. E não foi uma decisão fácil. Eu fiz isso porque eu julgo que essa ação seja do interesse nacional britânico. Não podemos permitir que o uso de armas químicas seja uma coisa normal, seja na Síria, nas ruas do Reino Unido ou em qualquer outro lugar do mundo. Nós teríamos preferido um caminho alternativo, mas nesse momento não existe esse caminho. A história nos ensina
que a comunidade internacional precisa defender as regras globais, os padrões que nos mantêm a salvo. Isso é o que o nosso país sempre fez e que continuará a fazer. Está o pronunciamento da primeira-ministra britânica e nós vamos agora ao Demetrio de Bashar al-Assad. E ao longo da cobertura, Demetrio, nós vimos aí imagens de, posições de possíveis reações do governo de Bashar al-Assad em relação à artilharia americana. O próprio secretário de Defesa se referia a isso. Nós mostramos, inclusive, imagens. Gostaria, por favor, que você fizesse a sua análise a partir do que nós mostramos. E aí estão as imagens que nós mostramos nesse momento. Essas imagens não são imagens de mísseis americanos atingindo alvos sírios. São imagens de artilharia antiaérea síria tentando derrubar mísseis americanos. As imagens de alvos destruídos... Onde ainda se concentram rebeldes. Lembrando que o distrito a região de Guta Oriental foi muito atingida por bombardeios russos e por bombardeios sírios, do regime sírio, nos últimos 2 meses. A gente estima que mais de 1.000 pessoas morreram nesses bombardeios que duraram 2 meses, que foram constantes. A gente mostrou também aqui outras imagens perturbadoras desses bombardeios na Síria. E esse ataque foi destinado, então, aos rebeldes da Síria. Esses ataques, essas ofensivas do exército russo e do exército da Síria foram destinados aos rebeldes que querem armas químicas. Os Estados Unidos estão certos de que houve o uso de armas químicas, principalmente, exatamente nesse ataque que a gente vê as imagens aí, das crianças com dificuldade para respirar, mais de 70 mortos nós tivemos, e a França também acompanha essa teoria. Nessa semana o presidente Emmanuel Macron também veio a público falar sobre isso, e ele disse que está certo de que houve um ataque também, um ataque químico na Síria, e que provavelmente o gás cloro foi utilizado. Fabiana. Nosso editor de internacional, Diego Pava. Reaction's going to be to this. I know a lot of people are concerned, but you know what? Bullies are bullies, and when you push a bully back, most of the time they back up, but we still don't know. Colonel McGregor. Well, I find the whole thing perplexing. I mean, first of all, just a week after the president announces his intention to withdraw troops from Syria suddenly, the Syrian government that has effectively won the civil war is practically over, decides to launch a chemical attack. Seems very odd. Then we see sarin and chlorine gas used together. That's never happened before. That's the first in the history of chemical warfare. Doesn't make any sense. Then finally, we said, well, we didn't really inform the Russians, but we know the German press has told us over the last 24 hours of consistent back-channel reports between Washington and Moscow. So I'm quite obvious that we made the Russians aware of what was going on. They got out of the way, and we picked targets that I think, in retrospect, will turn out perhaps not to be what we thought. So I think this is another cosmetic attack that makes the morally righteous in Washington feel good, but changes nothing on the ground. Jim, South Sudan has had a 4-year civil war that's killed tens of thousands of people. Entire villages have been burned with flamethrowers. Sendo anterior, insisto, ataque pontual dos Estados Unidos, não vai alterar o rumo da guerra da Síria. Nesse momento, o Lins vinha falando, inclusive anteriormente, o regime do Bashar al-Assad está solidamente no poder, controla as principais cidades, controla Damasco, Alepo, Homs, Rama, Latakia, Tartus, do Sueida, está basicamente controlando Dara também, Raqqa, que é aquela cidade que os Estados Unidos conseguiram derrotar o grupo Estado Islâmico, está meio abandonada, largada, então não entra muito no foco. A única região que ele não controla é Idlib, mas as pessoas... tem que lembrar que na semana passada houve um encontro entre o Erdogan, presidente da Turquia, com o Rouhani, presidente do Irã, com o Putin. Os três se reuniram e meio que chegaram a um acordo que ali segue como zona de influência da Turquia. Tem as áreas curdas também, onde há presença americana, mas não há problema dos curdos com o regime do Assad. Eles atuam em coordenação, não há choques nesse sentido. Então, quem os Estados Unidos apoiam na Síria, que são os curdos, não serão usados contra o Assad, até porque não tem curdo em Damasco, não tem curdo em Homs, Alepo. Curdo fica ali perto da fronteira com a Turquia, é uma minoria, não tem como eles chegarem às outras áreas. A gente está falando de cidades grandes, Damasco é maior do que Belo Horizonte, é uma cidade grande, Alepo também, então são cenários bem complicados. Então foi um ataque, a gente estava comentando ontem no Jornal das 10, eu lembro bem, Heraldo, que a gente falou o seguinte, que tinha que ser esse ataque equilibrado,
o suficiente para punir o regime do Bashar al-Assad, afinal esse era o objetivo americano, britânico e francês, mas que não alterasse o rumo da guerra e especialmente não gerasse um atrito com a Rússia. Eu acho que eles conseguiram, de uma certa forma, atingir esse objetivo, mas a gente tem que esperar até amanhã para ter mais certeza, Heraldo. O Google, nesse momento, nós estamos mostrando para o nosso público, telespectador, aí as primeiras imagens que nos chegam de momento lá. Gordon, to be clear, the only communications that took place specifically associated with this operation before the targets were struck was the normal deconfliction of the airspace, the procedures that are in place for all of our operations in Syria. General Dunford, you mentioned that the Syrian air defenses had engaged. The Syrian state TV is saying they shot down 13 Tomahawk missiles. Can you refute that? Jennifer, I can't tell you the results. We literally, as you know, the time on target was about an hour ago, and we came straight up here to give you the best information we have right now. Tomorrow morning, as the Secretary will talk about in a minute, we'll give you the more detailed operational update and some of the details, but those details aren't available to us right now. This wave of airstrikes is over. This wave of airstrikes is over. That's why we're out here speaking to you now. Secretary Mattis, I just wanted to follow up on what you said about the legal basis for this strike. Could you talk a little bit more about that? Because in your testimony the other day, it sounded like you were saying that this a potential strike would somehow be linked to self-defense and the presence of American forces in Syria. Can you say a little bit more about that? And also, regarding whether or not there will be future action or additional strikes, you said that it would depend on whether or not the Assad government conducts future chemical attacks, but can you explain a little bit more about what would be the threshold for that? Because there were repeated chemical attacks between the April 2017 attack and today, and would you consider a small-scale chlorine attack sufficient to launch additional strikes? Right now, I would just tell you we're in close consultation with our allies. We review all the evidence all the time. It is difficult, as you know, to get evidence out of Syria, but right now we have no additional attacks planned. But as far as the legal authority under the Article 2 of the Constitution, we believe the President has every reason to defend vital American interests, and that is what he did here tonight under that authority. Hey, sir, a couple questions for General Dunford. What were some of the targeting considerations or difficulties involved with going after chemical facilities? How long did the operation take to plan? And for Secretary Mattis, last year's strikes were described as proportional, moderate. How would you describe this year's in contrast to that? Yeah, Tony, we chose these particular targets to mitigate the risk of civilian casualties, number one. We chose these targets because they were specifically associated with the chemical program, the Syrian chemical program. And obviously, when we take a look at target planning and so forth, we look at the location relative to other populated areas, collateral damage, proportionality. So these targets were carefully selected with proportionality, discrimination, and being specifically associated with the chemical program. All standoff weapons or any manned aircraft? There were manned aircraft involved. I won't give you any of the details operational until tomorrow morning.